Você já se viu diante de um espelho, não o de vidro, mas o da alma, e se perguntou: será que eu sou capaz? Aquela voz interna, sussurrando dúvidas, corroendo a certeza, transformando cada passo em um campo minado de incertezas. É uma batalha silenciosa, travada no mais íntimo do nosso ser, onde o maior adversário é a desconfiança em nós mesmos. Mas e se eu te dissesse que essa batalha não é nova? Que há mais de 2000 anos, mentes brilhantes já desvendavam os segredos para uma autoconfiança inabalável, mesmo diante do caos mais absoluto? Você já parou para pensar o que Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca fariam se estivessem no seu lugar, enfrentando as pressões e incertezas do mundo moderno? Eles não eram super-humanos, eram pessoas de carne e osso que, através de princípios poderosos, transformaram fraqueza em força interior. E é exatamente essa sabedoria milenar que vamos desenterrar hoje. Neste vídeo, vamos mergulhar em 5 pilares estoicos que te guiarão para construir uma autoconfiança que não se abala. Práticas e reflexões tão necessárias hoje quanto eram na Roma antiga. Se você aplicar apenas uma delas, sentirá uma mudança. Se aplicar todas, sua vida nunca mais será a mesma. Mas antes de revelarmos esses segredos, quero te fazer um convite que pode mudar a sua jornada. Quero que você se comprometa com a sua própria evolução. Agora nos comentários escreva a frase: "Eu vou confiar mais em mim". Essa é a sua primeira afirmação pública, um pacto com você mesmo. Eu lerei cada um desses comentários e tenho certeza de que essa troca fortalecerá não só você, mas toda a nossa comunidade Lux Estoica. E claro, se você busca sabedoria prática para uma vida mais equilibrada, deixe seu like agora mesmo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana, nosso canal traz reflexões que podem transformar a forma como você encara a vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para o poder que já carrega dentro de si. Agora sim, respire fundo, abra sua mente e vamos juntos desvendar os 5 ensinamentos estoicos que vão te ajudar a confiar verdadeiramente em você mesmo. Número 1. Autodomínio. A base da confiança. A primeira grande lição estoica é que a confiança não é um show para a plateia externa, mas uma certeza construída no palco da sua própria mente. Não se trata de convencer os outros de que você é forte, mas de saber que você tem controle sobre a sua própria vida. Epicteto, com sua sabedoria atemporal, proclamou: "Nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo." Uma frase simples, mas que esconde um dos maiores segredos da autoconfiança. Pense comigo, de que adianta conquistar o mundo lá fora se você permanece escravo das suas próprias emoções, desejos e impulsos? O verdadeiro poder não reside em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo. Quantas vezes você se prometeu algo, levantar mais cedo, estudar, terminar uma tarefa e falhou? Cada vez que isso acontece, você envia uma mensagem de fraqueza para si mesmo. Eu não posso confiar em mim. O oposto, porém, é igualmente verdadeiro. Cada pequena vitória sobre si, cada promessa cumprida, fortalece aquela voz interna que ecoa: eu posso confiar em mim. Os estoicos eram mestres nesse treinamento silencioso. Eles sabiam que a confiança não brota de palavras bonitas, mas da prática constante. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia em seu diário diariamente: não para exibição, mas para se manter fiel às suas decisões, reforçando o autodomínio e cultivando a disciplina. Era nesse hábito repetido que ele construía a confiança necessária para governar um império sem se perder nas pressões e tentações do poder. O autodomínio é, em essência, a capacidade de governar a própria mente. Significa resistir ao impulso imediato, controlar a raiva antes que ela exploda, segurar a língua quando a vontade é falar demais e focar no que realmente importa quando o mundo tenta te distrair. A maioria das pessoas vive reagindo a tudo, uma notificação, um comentário negativo, e já estão desmoronando.
O autodomínio é o antídoto para essa fragilidade. E aqui está a verdade nua e crua: sem autodomínio não há confiança real. Você pode até parecer confiante por fora, mas no fundo, a dúvida persistirá, pois você sabe que não consegue se governar. E sem esse governo interno, qualquer obstáculo externo pode te derrubar. Quer começar a aplicar isso hoje? Escolha algo pequeno, mas concreto, que você tem evitado. Pode ser acordar 10 minutos mais cedo, fazer um treino rápido ou desligar o celular por meia hora para se concentrar. Não importa o tamanho do desafio, mas sim a vitória sobre si mesmo. Essas pequenas batalhas acumuladas constroem o que os estoicos chamavam de fortaleza interior. É nesse processo que nasce a verdadeira autoconfiança. Lembre-se, confiar em si não é acreditar cegamente que tudo dará certo, mas ter a certeza de que você terá a disciplina para agir, mesmo quando não for fácil. Quando você conquista a si mesmo, o mundo lá fora deixa de ser tão ameaçador. Número 2. Viva de acordo com seus princípios. A coerência que fortalece. Se o autodomínio é a base, a coerência é o alicerce que sustenta a autoconfiança. Os estoicos compreendiam que ninguém pode confiar verdadeiramente em si mesmo, se vive em constante contradição, dizendo uma coisa e fazendo outra, ou professando valores que nunca pratica. A verdade é dura. Viver desconectado daquilo em que se acredita é uma das maiores fontes de insegurança. Marco Aurélio, em suas meditações diárias, buscava não a exibição, mas o alinhamento. Ele sabia que o poder de um imperador era vazio se não fosse sustentado por princípios sólidos. Ele se lembrava que a vida podia acabar a qualquer instante e que, no fim, o que restava não eram títulos, mas a forma como ele havia se mantido fiel a si mesmo. E aqui está o ponto central. A confiança nasce quando você sabe que pode contar consigo mesmo, não importa o que aconteça. E isso só é possível quando você vive em sintonia com os seus princípios. Pense comigo, como confiar em alguém que promete e não cumpre, que fala bonito, mas nunca age? Esse alguém pode ser você. Toda vez que você traz seus próprios valores, uma rachadura se abre dentro de você. E quanto mais essas rachaduras aumentam, mais difícil se torna acreditar em si. Os estoicos chamavam isso de viver em harmonia com a natureza, que significa agir de acordo com a razão, com aquilo que você sabe que é correto. Não é sobre seguir a moda ou agradar os outros, mas sobre ter clareza de quem você é e do que não abre mão. Quando você vive sem princípios, qualquer vento te derruba. Hoje você age de um jeito, amanhã de outro, sempre tentando se ajustar às expectativas alheias. Mas quando você estabelece valores firmes, cria um chão sólido debaixo dos pés, e é sobre esse chão que a confiança cresce. Quer um exercício prático? Escolha um valor que você sabe ser essencial para você. Disciplina, honestidade, coragem, paciência. Escreva-o em um lugar visível e, ao longo do dia, pergunte a si mesmo: o que estou fazendo agora está de acordo com esse princípio? Se a resposta for não, é hora de ajustar sua rota. Esse simples hábito alinhará suas ações ao que você acredita. E com o tempo você se sentirá mais inteiro, mais forte, mais confiante. Os estoicos compreendiam que a autoconfiança não é apenas acreditar que você consegue, mas ter a certeza de que está no caminho certo, mesmo quando ninguém mais entende. E essa certeza vem da coerência. Quando você vive em paz com seus próprios princípios, o julgamento externo perde peso, as opiniões alheias deixam de ditar seus passos e a insegurança se dissolve. No fundo, a confiança em si mesmo é construída na relação que você tem consigo. Se você não se respeita, como vai confiar em si? Mas quando suas ações refletem seus valores, você se torna alguém impossível de derrubar. Número 3. Aceite o que você não controla. A liberdade interior. Uma das maiores causas da insegurança é a exaustiva tentativa de abraçar o que nunca esteve em nossas mãos. A mente inquieta busca controlar o imprevisível, as opiniões alheias, o rumo dos acontecimentos,
até mesmo o futuro que ninguém jamais conseguiu segurar. E é justamente nessa ilusão de controle que a confiança se perde, pois quanto mais você tenta dominar o que não depende de você, mais fraco e ansioso se sente. Os estoicos foram categóricos sobre isso. Epicteto, com sua clareza lapidar, ensinava: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E ele reforçava: a sabedoria está em saber a diferença. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas vive justamente o contrário, gastando energia com aquilo que não podem mudar e negligenciando o que está inteiramente em suas mãos, suas escolhas, atitudes e respostas diante da vida. Pare por um instante e reflita. Quantas noites de sono você já perdeu se preocupando com o que alguém ia pensar? Quantas vezes ficou paralisado pelo medo de que algo ruim pudesse acontecer, sem provas concretas? Essas situações revelam uma mente tentando controlar o incontrolável, e o resultado é sempre o mesmo: desgaste, ansiedade e uma confiança cada vez mais enfraquecida. Os estoicos nos oferecem um caminho diferente. Eles não negavam as dificuldades, mas aprendiam a dividir a vida em duas esferas: o que está nas suas mãos e o que não está. Tudo o que não dependia deles, do clima, a reação das pessoas, era recebido com uma aceitação não passiva, mas consciente. Isso não está no meu poder, então não vai roubar a minha paz. É aqui que a autoconfiança ganha força, porque quando você foca apenas no que pode controlar, começa a perceber resultados concretos. Você não pode controlar o humor do seu chefe, mas pode controlar como se prepara para o trabalho. Não pode controlar se alguém vai criticar, mas pode controlar como reage a essa crítica. Não pode controlar se a vida trará obstáculos, mas pode controlar se os enfrentará com coragem ou fugirá deles. Essa escolha consciente gera confiança, porque a vida deixa de ser um campo minado de incertezas e se torna um território onde você sabe exatamente onde pode agir. Você descobre que, por mais imprevisível que o mundo seja, você tem poder suficiente sobre si para seguir firme. Os estoicos chamavam isso de liberdade interior. E essa liberdade é a base da confiança real. Não é se iludir achando que tudo vai dar certo, mas ter a tranquilidade de saber que, aconteça o que acontecer, você estará pronto para agir com clareza e firmeza naquilo que depende de você. Quer praticar isso hoje? Faça uma lista de algo que está te preocupando. Depois, divida-a em duas partes: o que depende de você e o que não depende. E então escolha focar apenas na primeira parte. Esse simples exercício já mostrará como sua mente fica mais leve e mais forte ao mesmo tempo. Lembre-se, confiar em si não significa acreditar que você pode controlar tudo, mas ter a certeza de que pode lidar com qualquer coisa que aconteça, justamente porque sabe diferenciar o que é seu e o que não é. Antes de seguirmos para a próxima lição, uma pausa rápida. Se você está ressoando com esses ensinamentos estoicos e busca aprofundar ainda mais, tenho algo que pode transformar sua jornada. Nosso manual, Estoicismo para uma Vida Moderna, já está disponível. Nele você encontrará um guia prático para aplicar esses princípios e enfrentar os desafios diários com sabedoria e calma, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas adversidades. É o seu guia definitivo para mais equilíbrio e propósito. Não deixe para depois. Clique no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, de volta à nossa jornada. Número 4. Pratique a premeditação da adversidade. Prepare-se para o inevitável. A maioria das pessoas perde a confiança porque é pega de surpresa. Elas vivem na crença de que tudo precisa dar certo, que a vida deve fluir sem obstáculos. E quando o inesperado acontece, o chão desaparece sob seus pés. A confiança desmorona porque nunca foi construída sobre bases sólidas, mas sobre a frágil esperança de que nada daria errado. Os estoicos, porém, tinham uma prática radicalmente diferente.
a premeditatio malorum, ou seja, a premeditação da adversidade. Em vez de evitar pensar nos problemas, eles escolhiam encará-los antes que acontecessem. Isso não os tornava pessimistas, mas realistas preparados. Ao imaginar as dificuldades com antecedência, eles já estavam mentalmente equipados para enfrentá-las. Pense na diferença. Alguém que nunca considera a possibilidade de perder o emprego pode entrar em desespero se isso acontecer. Mas alguém que já refletiu sobre esse cenário, que já se preparou mentalmente para lidar com a perda, reage com mais firmeza, sem deixar a confiança ser destruída. A prática estoica não elimina o impacto das dificuldades, mas evita que você seja dominado pelo pânico. Marco Aurélio escrevia: comece cada dia dizendo a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes. Ele não fazia isso para se amargurar, mas para se blindar. Ao esperar comportamentos difíceis, ele não se surpreendia quando eles apareciam. Pelo contrário, já estava preparado para enfrentá-los com calma. Essa preparação é um dos segredos mais poderosos da confiança interior. O medo nasce do desconhecido. Quando você já pensou nas possibilidades, já refletiu sobre como reagir, o medo perde força, e é justamente isso que gera confiança. Você não precisa acreditar que nada vai dar errado, mas sim que, se algo acontecer, você terá clareza e firmeza para lidar com aquilo. Na prática, isso significa reservar momentos para refletir sobre os cenários difíceis que podem surgir. Pergunte a si mesmo: e se eu for criticado? E se eu falhar? E se as coisas não saírem como espero? Ao fazer esse exercício, não se trata de se desesperar, mas de se fortalecer. Se isso acontecer, eu vou agir dessa forma. Se aquilo surgir, estarei pronto para responder com coragem. Esse hábito cria uma confiança inabalável, porque tira o poder da surpresa. Você já se preparou para as pedras no caminho, então elas não te paralisam. E quanto mais você pratica essa antecipação mental, mais descobre que não há nada a temer, apenas situações a enfrentar com lucidez. A vida nunca será perfeita, mas se você aprende a se antecipar às dificuldades, você não só reduz o impacto delas, como também fortalece a confiança em si mesmo. Porque, no fundo, você já treinou sua mente para enfrentar o que vier. A confiança não vem de esperar que tudo seja fácil, mas de estar preparado para quando as coisas ficarem difíceis. Essa é a diferença entre quem desmorona e quem permanece de pé. Número 5. Haja mesmo com medo. A coragem como hábito. Existe uma ideia equivocada de que autoconfiança significa ausência de medo. Como se a pessoa confiante fosse alguém que nunca sente insegurança, nunca treme diante de um desafio, nunca hesita. Mas os estoicos sabiam que isso não é verdade. O medo faz parte da condição humana. Ele aparece sempre que nos deparamos com algo novo, incerto, ou que exige de nós mais do que estamos acostumados a dar. Sêneca, com sua perspicácia, afirmou: às vezes até o corajoso sente medo. Ele apenas decide não ser paralisado por ele. Essa frase captura exatamente o espírito estoico. Não se trata de eliminar o medo, mas de aprender a agir, mesmo quando ele está presente. E é justamente nesse ponto que a confiança nasce. Pense bem, de onde vem a confiança? Ela vem da experiência de superar situações que antes pareciam maiores do que você. E como você chega a essa experiência? Apenas agindo. Não há outro caminho. A confiança não é um presente, é uma consequência. Se você espera sentir-se confiante antes de agir, vai esperar para sempre. Mas se você age, apesar do medo, mesmo tremendo, mesmo inseguro, a confiança começa a se formar como resultado natural da ação. Os estoicos aplicavam isso em tudo. Eles entendiam que a coragem é um hábito, não um evento isolado. Cada vez que você decide enfrentar uma situação que causa medo, você fortalece um músculo interno. E quanto mais você treina esse músculo, mais confiante se torna. É como aprender a nadar. Você não elimina o medo da água ficando na beira da piscina. Você só vence esse medo mergulhando, enfrentando e se adaptando.
A insegurança paralisa justamente porque você acredita que precisa se sentir pronto para começar. Mas a verdade é o contrário. É ao começar que você se torna pronto. O medo nunca vai desaparecer por completo, mas vai se tornando menor na medida em que você age. É como uma sombra, parece grande e ameaçadora quando está parada diante de você, mas basta dar alguns passos que ela diminui de tamanho. Quer aplicar isso na sua vida? Pense em algo que você tem adiado por medo. Iniciar um projeto, se expor mais, ter uma conversa difícil ou mudar um hábito. Agora, em vez de esperar o dia em que esse medo não existir mais, decida agir mesmo assim. Dê o primeiro passo, ainda que pequeno. O simples ato de começar envia uma mensagem poderosa para a sua mente. Eu não sou refém do medo, eu posso confiar em mim. Essa é a essência da confiança estoica. Não esperar pela ausência de medo, mas construir coragem em meio a ele. Quando você age, apesar da dúvida, descobre que é muito mais capaz do que imaginava. E essa descoberta é o combustível que fortalece sua autoconfiança todos os dias. Quem age sem medo não é confiante, é inconsequente. Mas quem age apesar do medo, esse sim constrói uma confiança verdadeira, sólida, que não depende das circunstâncias externas. Você acaba de conhecer 5 pilares estoicos para uma autoconfiança inabalável. Autodomínio, viver de acordo com princípios, aceitar o que não se controla, praticar a premeditação da adversidade e agir mesmo com medo. Esses não são apenas conselhos. São práticas testadas por homens que enfrentaram pressões, batalhas e incertezas muito maiores do que as que vivemos hoje. E se funcionou para eles, também pode funcionar para você. Agora quero saber, qual dessas 5 lições você vai aplicar primeiro na sua vida? Escreva nos comentários. E se você ficou comigo até o final, deixe também a frase "Eu fiquei até o final". Assim, eu sei quem realmente está comprometido com a própria evolução e com a nossa comunidade Lux Estoica. Não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar com alguém que precisa dessa mensagem. Sua jornada para uma autoconfiança inabalável começa agora. Até o próximo vídeo e que a sabedoria estoica ilumine seu caminho.